primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, que diz que houve um homem em Ramataim, ou Ramá, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E nós sabemos que Deus, ele no livro do Gênesis, no capítulo 2, verso 24, Deus ele faz algo que é interessante. Ele diz para o homem, ou ele diz para o ser humano, portanto, o homem tomará a sua mulher, né? O homem deixará pai e mãe, uniciar a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Deus ele fala que um homem e uma mulher iriam se unir. Mas aqui a gente vê o casamento de um homem com duas mulheres. E eu fui tentar entender melhor a história de um homem casar-se com duas mulheres. Porque nós sabemos que o rei Salomão, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E parece que essas coisas, elas eram aprovadas, mas não eram. Não era aprovado um homem ter várias mulheres. Isso nunca foi aprovado. Só que o código de Hammurabi, um código que foi escrito 1700 anos antes de Cristo, ele permitia, essa história de Samuel foi escrita 970 anos antes de Cristo. E o código de Hammurabi, 700 anos antes disso, dessa história, ele permitia que quando um homem se casasse com uma mulher que era estéril, ele se casasse com uma outra mulher para que ele pudesse ter filhos. Porque era de suma importância que um homem tivesse filhos. Era de suma importância, contanto que existia uma lei, que se um homem se casasse com uma mulher, e aquela mulher e aquele homem morresse, o homem se casa com uma mulher, o homem morreu, o irmão daquele homem poderia se casar com essa mulher, deveria se casar com essa mulher, ter um filho homem, e esse filho homem seria filho do homem que morreu, e não do pai verdadeiro. Era uma lei que existia no tempo, porque tinha que se ter uma posteridade, tinha que se ter um filho homem, era primordial para o homem. E no caso de uma mulher que era estéril, era sempre algo de chacota, era sempre algo de zombaria, mas era também algo de pessoas dizerem: aquela mulher foi amaldiçoada por Deus, aquela mulher foi esquecida por Deus. Só que o mais interessante nessa história é que eu fico imaginando, porque a maioria dos estudiosos, eles concordam e acreditam que Eucana, ele tenha se casado com Ana, e por Ana ser estéril, ele pôde casar-se com Penina. Hoje em dia nós fazemos vários exames, a tecnologia, a ciência está tão avançada que rapidamente nós descobrimos isso. E eu fico pensando, quanto tempo levou para que eles descobrissem que ela era estéril, até o ponto de que ele se casasse com outra mulher? E talvez você fique pensando, mas tá, o que isso tem a ver? Muitas das vezes, passa o tempo, houve-se hoje um casamento, houve-se hoje uma promessa de Deus para a sua vida, houve hoje uma palavra do Senhor dizendo que algo vai acontecer. Passa um ano, passam 2 anos, 3 anos, e eu fiquei pensando, será que Ana estava casada há 3 anos e eles tentando ter filhos? Será que ela já estava casada há 5 anos e eles tentando ter filhos? Será que você hoje está há 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando algo da parte de Deus? Uma promessa talvez? Talvez as coisas parecem que não estão indo na direção daquilo que Deus tinha prometido para a sua vida. E eu fiquei pensando, o maior problema
aqui foi na hora que aquela mulher, ela se sentou e desistiu dos sonhos dela. Eu acredito que aquela mulher, num dado momento, ela sentou, Ana sentou com Penina na cama e conversaram: olha, nós já tentamos por muito tempo. Nós já fizemos por muito tempo. Tentamos e tentamos e tentamos e vimos que as coisas elas não estão acontecendo. O filho não está sendo gerado. O meu chamado parece que não está avançando. As coisas não estão dando certo. A minha família, que eu tenho orado tanto, não está se convertendo. A minha família, que eu estou fazendo de tudo para que o meu filho mude o comportamento, para que a minha filha mude o comportamento, para que o meu irmão saia das drogas, para que a história de alguém seja mudada. Nós oramos, pedimos a Deus, falamos, conversamos, tentamos muitas das vezes as pessoas, e parece que as coisas não andam, parece que as coisas não avançam, não chegam. Eu acredito que eles, por muito tempo tentando ter um filho, se assentaram no momento e eles mesmos declararam: você é estéril. Então, é melhor eu me casar com uma outra mulher. É melhor eu tentar com outra mulher. Porque aí eu conseguirei ter os meus filhos. E ela já conformada com a situação, talvez conformada com um sonho que não se cumpriu, talvez conformada com aquilo que deu errado, está tudo errado, está tudo parado. Parece que existem muralhas na frente da situação. E essas muralhas, elas são iguais à muralha de Jericó. Intransponíveis. Até o Deus que abre o mar, mandar o povo gritar. E as muralhas caírem. Até a palavra que Deus der, o milagre aconteceu. Está entendendo? Pode ser impossível. Mas o que nós precisamos tentar entender é que se Deus ele prometeu, vai acontecer. Se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Sabe por quê? Muitas das vezes nós pensamos assim: não, o profeta chegou lá e pá, xarabacanta e lá, e toma e tal. Nós precisamos entender: Deus ele faz uma promessa, ele pode sim usar o profeta. Então eu digo com toda a convicção: se Deus ele prometeu, vai acontecer. Se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Pode ser que use um profeta, pode ser que o profeta também deu uma profetada. Então temos que tomar muito cuidado com o que Deus prometeu. Eu sempre digo isso. Precisamos tomar cuidado com o que Deus prometeu. Ah, Deus já falou comigo. Uma fofoca. Aí eu fiquei me perguntando: será que Deus falou com as pessoas? Que Deus? Está entendendo? Então temos que tomar cuidado com o que Deus fala. Então todas as vezes que eu falar, Deus prometeu, ele vai cumprir. Se foi Deus que te deu um sonho, se Deus te deu uma palavra, se o profeta foi usado por Deus para falar com você, pode ter certeza, isso vai acontecer. A sua família vai ser restaurada, a sua família vai ser mudada, a sua história vai ser transformada. Mas tudo depende do que Deus falou. E outra coisa muito importante. Vamos continuar lendo. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava ele ações desde Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava porção
dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Aí entra o versículo 6, que ele está entre parênteses. As palavras que elas entram em parênteses na Bíblia, nem sempre elas estão no original. Nem sempre elas estão no hebraico, no aramaico, no grego, no que foi escrito na época. Porque o autor, ele coloca aquilo ali, enfatiza aquilo ali, para que você consiga compreender melhor o texto na língua portuguesa. Aí diz assim: a sua rival, entre parênteses, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Na hora que eu li isso aqui, eu falei assim: o nome da minha palavra precisa ser provocadores de milagres. Provocadores de milagres. Aquela mulher, ela provocava a Ana excessivamente. Ela se casou, teve filhos, e ela provocava a Ana excessivamente. E para nós, uma provocação é sempre algo ruim. Uma provocação é algo que existiu no cérebro. Eu sou humano, você é humano. E quando a pessoa começa a te provocar, você já começa: peraí, tem um futuro, eu sou crente, mas sou bobo, peraí, então o negócio vai começar a estreitar aqui, né? Nós estamos assim, a provocação é algo que faz o quê? Mexe com a gente. E eu fiquei pensando: poxa, mas essa mulher, ela provocava a Ana todos os anos, quando ela subia à casa do Senhor para adorar. E com certeza tinha piadinha o tempo todo. Tinha piadinha o tempo todo. Só que, como eu disse, eu acredito que Ana já tinha concordado que ela não daria frutos. Ela já tinha concordado que as coisas não aconteceriam. E eu fiquei pensando: por que Deus ia permitir uma mulher chegar aqui e estar se dando a outra, que já tinha um problema de estar com o ventre estéril, estar com o ventre encerrado, porque as pessoas já diziam amaldiçoado, uma mulher que já não conseguia frutificar. E a outra veio, perturbou. Mas por que será que Deus permite uma coisa dessa? Muitas das vezes você fica pensando: poxa, eu tenho buscado tanto a Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho me dedicado às coisas de Deus. E as coisas parecem que não andam, as coisas parecem que só pioram. Muitas das vezes, o inimigo vai fazer de tudo para te parar. Mas outro dia eu publiquei lá no Face. Eu estava analisando uma palavra, eu nem lembro mais qual é, eu preguei também. Eu estava pensando na palavra que tinha pregado. E eu falei: ah, meu Deus. Muitas das vezes o inimigo, ele vem para te dar uma banda. Mas na hora que ele te dá a banda, é que você se levanta e agarra as promessas de Deus. Na hora que você estava prestes a cair, você agarra nas promessas de Deus. E aí, aquela banda que era para ter te derrubado, só fez com que você fosse mais alto. Amém. E mais alto. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Muitas das vezes você está triste, caído, abatido, e as pessoas não falam. Por quê? E as pessoas começam a questionar e não conseguem entender a sua dor. As pessoas não conseguem entender a sua dificuldade. As pessoas não conseguem. Assim foi o caso de Eucana. Peraí,
Está chorando porque eu não sou melhor do que teus filhos, não. Melhor do que 10 filhos, não. Eu não sou melhor do que qualquer outra coisa, não. Eu te dou porção dobrada sempre. Só que, no seu caso, no meu caso, nós muitas das vezes não entendemos a hora da banda. Nós muitas das vezes não entendemos a hora da provocação. Nós muitas das vezes não entendemos as tribulações, as tempestades, as dificuldades que vêm no dia a dia. Essas tribulações, essas tempestades, essas dificuldades, elas são para fazer você crescer, para fazer você avançar. É importante que nós entendamos o seguinte: nunca acredite nos seus olhos, porque os seus olhos, eles te mostram o que é, e a sua visão te mostra o que poderia ser. Então, diante de uma situação difícil, diante de uma situação de dificuldade, você está vendo aquilo errado. Aí você fala: peraí, o que eu vejo agora com os meus olhos naturais, mas o que pode ser com os meus olhos espirituais. Começa a mudar a sua visão diante da situação. Porque eu consigo entender que Ana, ela ficou triste, sim, coração amargurado, sim, com coração apertado, sim, mas presta atenção no que ela fez. Nós muitas das vezes apoiamos e sofremos, e no meio da tribulação a primeira coisa que nós fazemos: não tem, vou sair da igreja, não quero mais saber. Deus me prometeu e as coisas não estão acontecendo. Deus falou que ia acontecer e agora passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, deu tudo errado, 4 anos, 5 anos e nada acontecendo. Muitas das vezes as coisas estão dando tudo errado na sua vida, e a primeira coisa que você faz é se desviar. As coisas, elas davam errado para Ana. As coisas estavam indo mal para Ana. E quando ela falou: tá, vamos fazer o seguinte, se case com outra mulher, e agora você vai ser feliz, vai começar a dar tudo certo, nós vamos criar os filhos, e aí a mulher vai sair, vai ser bênção, tudo legal. A mulher veio e irritou mais ainda. Já estava ruim. Quando você acha que parece que vai melhorar, piora. Piora a situação. Mas aí, todos os anos subindo ao templo, todos os anos subindo para adorar, para sacrificar diante do Senhor. E era lá, na casa de Deus, era lá aonde eles iam buscar a presença do Senhor, que a situação piorava. Piorava tanto que ela não conseguia nem comer, só chorava. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Mas olha o que está escrito lá no verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, esse cidadão só ficava sentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Depois que vocês lerem, vocês vão ver que ele morreu na cadeira também. Levantou-se Ana com uma amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 10 de novo. Levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, amargurada. Ana, com o coração partido. Ana, no meio de qualquer tipo de dificuldade. No primeiro momento, ela sentou, entregou os sonhos. Mas eu acredito que de tanto Penina provocar aquela mulher, ela começou a entender
ela subia para adorar um Deus. Um Deus que era poderoso. Um Deus que já tinha feito diversas coisas para mostrar o grande poder dele. Ela falou, peraí, quem é o Deus que eu adoro todos os anos aqui? Ela, em meio a dificuldades, com uma amargura na alma, com o coração arrebentado, se ajoelhou, orou e chorou. Mas ela foi chorar no lugar certo. Ela foi chorar para a pessoa certa. Porque muitas das vezes nós vamos reclamar com a pessoa errada. Muitas das vezes nós questionamos do jeito errado. Muitas das vezes nós vamos nos aconselhar errado. O Salmo 1 ele diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que significa andar segundo o conselho dos ímpios? Eu estou com uma dificuldade aqui. Eu vou lá no meu amigo doidão do mundão fazer o quê? Vou dar choro com ele, ele vai falar, pô, Léo, dá uma cheirada nessa parada aqui, que o negócio vai estar bom, vai porrar. Aqui vai te animar, mano. Aí eu tô com dificuldade, eu vou lá naquela amiga que adora uma fofoca. Né? Ouviu uma história lá do pastor Paulo Duarte, sabe como é que ele era? Aí ele falou assim, a irmã vem conversar comigo. Vem falar, pastor, tem que botar aquela mulher para fora da igreja. Tem que botar a mulher para fora da igreja. O que foi, irmão? O que aconteceu? Não, pastor, tem que botar aquela mulher para fora da igreja. Aquela mulher é uma fofoqueira. E isso, e aquilo, e tal. Ele falou, o que a mulher falou? Não, ela falou que o meu marido fez isso, tal. Aí ele falou, eu estou analisando aquela palavra. Eu falei assim, mas ela contou do marido dela para essa mulher. Então, o caso dela com o marido dela. Aí ele falou assim, irmão, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que pegar uma mulher, só que não é essa não, uma mais fofoqueira que ela. Quem, pastor, quem? Aquela que contou para ela a respeito da sua vida e do seu marido. Eu falei, pastor, não, essa aí nem é tão fofoqueira, porque era ela, então nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos falar da pessoa, a pessoa vai espalhar, aí nós vamos falar fofoqueira, mas se você falou para ela, deu ruim, né? Então nós temos que tomar cuidado com quem nós vamos nos aconselhar, em quem nós vamos buscar abrigo, em quem nós vamos buscar a solução para o nosso problema. Será que vale a pena compartilhar com qualquer um? Será que vale a pena compartilhar as suas dificuldades, seus problemas com qualquer um? Será que vale a pena? Precisamos entender que nem sempre podemos compartilhar os nossos sonhos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas aflições com qualquer um. É claro, muitas vezes nós vamos querer nos aconselhar com alguém, mas analise com quem você vai se aconselhar. Analise. Só que Ana, ela partiu para os pés do Senhor. Orou e chorou abundantemente. Deus, Ele concedeu o milagre na vida dela. Eu não quero passar desse ponto. Outra história com Samuel. Mas eu estava estudando essa palavra e eu me lembrei de um dia. Fiquei 7 anos tentando a vaga de emprego onde eu trabalho hoje. 7 anos pedindo, entregando currículo, e falando, e pedindo. Aí eu fui contratado por uma empresa que ela não é terceirizada, ela é uma empresa que eles usam como uma empresa de teste. Você fica 6 meses
mentira, porque eles contratam qualquer um, até os piores, que os trabalhos lá tem gente, muita gente ruim. Então eles pegam lá, os caras lá, deixam 6 meses na empresa. Depois de 6 meses, eles te mandam embora. E aí acontece que eles resolvem e te recontratam. Fiquei 6 meses trabalhando numa área. Aprendi o serviço. Aprendi bem o serviço. Me mandaram embora. Fiquei quase um mês em casa. Então me ligaram. Falaram, olha só, sua vaga saiu, tal. Voltei a trabalhar naquele local. Só que quando eu voltei, eu não voltei para onde eu aprendi a trabalhar. Me colocaram numa área completamente diferente. E aí eu fui. E colocaram um daqueles funcionários antigos para me ensinar. E todo mundo sabe que funcionário antigo, aí como é que é? Trabalha muito. Eles trabalham muito. Esse cara que tinha que me ensinar o serviço, ele falou, olha só, eu vou às 10 horas da manhã. Você faz isso, isso e isso. Essa peça aqui, você não pode enfiar aqui de forma alguma, porque ele é alumínio, que vai matar a peça, vai destruir. Não pode enfiar qualquer tipo de alumínio aqui que vira um pastel, fervendo, entendeu? Beleza, tranquilo. Você aprende, você já sabe como é que não documento. Beleza, sei. Faz isso, faz aquilo, tranquilo. Até então, serviço muito tranquilo. Até o momento em que eu pego uma peça de alumínio com um documento dizendo que era para eu enfiar na solução. Que o cara acredita, não pode. Eu analisei, olhei para a peça e falei, tenho certeza que isso é alumínio. Tenho certeza que esse documento aqui está dizendo que é para eu enfiar lá. O que eu fiz? Qual é a opinião de vocês? Eu não enviei mais. Eu fui num rapaz que era um auxiliar da engenharia. Aí eu fui humildemente perguntar para o rapaz, tinha um documento na mão. Eu não levei a peça, mas eu levei o documento. E falei para ele, olha só, cara, eu estou com uma dificuldade aqui, primeiro dia de trabalho, a primeira semana, não me recordo bem. Eu estou com uma dificuldade aqui, o cara que estava me ensinando tinha sumido, desaparecido. Estou com uma dificuldade aqui, porque esse documento está pedindo para eu fazer uma coisa e eu acho que está errado. Ele não me deu ideia. Sabe o que ele fez? Olhou para o camarada que estava do lado dele e falou assim, aí, a gente está contratando analfabeto aqui agora? Aí eles estão contratando burro aqui? É gente que não sabe ler um documento? 4 anos atrás eu era um pouco mais esquentado, né? Hoje eu sou calmo. Comecei a ficar nervoso. A minha volta tinha bico de aço. Eu escola. Eu olhei pro queixo dele. Falei, Jesus, me ajuda. Eu olhei para ele, olhei para aquilo, e ele falando, a gente está contratando um monte de burro aqui agora. O cara não sabe ler um documento. E tal. E foi falando aquilo me irritando. Eu respirei fundo. Aí eu sentei no computador pela frente dele. Escrevi, abri o Word e escrevi bem pequenininho. If you want to be great, you must pretend that you are not listening to anything that people are saying around you. Eu escrevi em inglês assim, bem pequenininho. Aí eu aumentei a letra, virei as costas e fui embora. Eu escrevi, se você quer ser grande, você tem que fingir que não está escutando uma palavra do que as pessoas estão dizendo ao seu redor. Fui embora, revoltado, com vontade de chutar aquele cara. Fui embora. Com certeza, aquele auxiliar de engenharia, não sabia nem o que estava escrito lá, porque ele não tinha inglês melhor que o meu. Até hoje não tem, mas está tranquilo. Então o que acontece? Acontece que eu saí dali, fui num outro rapaz. Aí o cidadão antigo apareceu. Aí eu fui lá e falei para ele, poxa, olha só, estou com dificuldade tal. E falei para aquele miserável ali, que deu vontade de enganar ele. O negócio está errado, e ele falou que eu sou burro, falou. Eu não ligo para esses caras
acabou de chegar. Olha o que esse documento está pedindo. O cara não fez. O gerente pegou a mão dele e fez assim. Você é uma engenharia, eles vão acabar com essa empresa. Ele, cara, muito obrigado, pô, obrigado por estar aí, prestar atenção, saber que, poxa, a gente está contratando uma pessoa que está aqui prestando atenção. Porque se você faz o que está pedindo, você não está errado não, mas você prestou atenção numa coisa que o cara te explicou. Então dá para entender que você está dedicado ao serviço que você está fazendo. Está entendendo? Uma pequena coisinha que eu fiz. O cara me irritou, ele podia simplesmente falar assim, pô, deixa eu ver. Pô, cara, pô, tá errado mesmo, deixa eu vou ali consertar o documento. Ele podia consertar, mas ele não fez. Aí por causa da palhaçada que ele fez, eu fui parar lá na sala do gerente. E o cara me elogiou. E o cara falou, dá pra ver que nós temos um funcionário aqui, que é novo, mas está prestando atenção no serviço. Está entendendo? Algumas situações que parecem que vão te derrubar, algumas situações que são só para te irritar, são situações que vão te levar a uma pessoa de alto nível. Amém? Eu fiquei analisando a história daquele menininho de 17 anos. E eu falei, vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde é contada a história em que Davi mata um urso e um leão? Aonde é contada essa história? Não é. Acabou de falar aqui, a história não é contada. A história não é contada. Na verdade, ela está escrita ali na Bíblia ali. Mas essa história nunca seria contada. Sabe por quê? Deus sabia que tinha ali no campo um adorador que cuidava das ovelhas. Um adorador que na hora que um urso chegou para matar, comer, devorar uma ovelha, ele foi lá e matou um urso. Deus sabia. Talvez Deus falou assim, esse menino é bom, hein? Adorador, valente, protege o que é seu. Esse menino é bom. Aí Deus falou assim, vou deixar aquele leãozinho chegar ali também. E o leão chega. Davi vai lá e rasga o leão no meio. Aí Deus fala, esse cara é bom. Só que Davi não fez que nem José. Sabe por quê? José ele fez o seguinte. José, ele foi lá e falou, eu tive um sonho. José ele foi lá e falou assim, olha, eu sonhei que vai acontecer isso. Aí aconteceu de quê? Os irmãos criticaram. Aconteceu que os irmãos falaram assim, tá maluco, sonhador. E as pessoas não acreditaram nele. Agora eu te pergunto, se Davi chega para os seus pais, para os seus irmãos, e fala assim, aí, eu matei um urso. Pô, tu magrinho assim, 17 anos de idade, duvido, ninguém ia acreditar. Talvez Davi era tímido. Ele tinha um grande potencial. Davi ele tinha uma grande capacidade. Mas ele chegava em casa, depois de um dia sofrido de trabalho, cuidando das ovelhas, limpando tudo, sentava no seu cantinho, comia, tomava seu banho, dormia. Porque ele sabia, não adianta eu contar que eu matei um leão hoje, que eu matei um urso na semana passada, porque ninguém vai acreditar em mim. Talvez você pense assim, peraí, eu até tenho um sonho, esse sonho não morreu, mas eu também não posso compartilhar porque as pessoas não vão acreditar em mim. Só que Deus ele falou assim, poxa, Davi não vai compartilhar isso aí, eu tenho que fazer um plano para ele. E as coisas não vão acontecer na vida dele, por quê? Porque ele não estava compartilhando. Aí Deus falou assim, eu vou ter que compartilhar de algum jeito. Aí Deus criou um Facebook, falando isso, nós vamos tirar uma foto hoje bonita para nós criar um Facebook da nossa igreja. Mas aí o que acontece? Acontece que Davi falou, vou criar um Facebook para ele. Deus falou, vou criar um Facebook para ele. Deus pega um gigante que
começa a desafiar o povo de Israel, o exército do Deus Altíssimo. Todos os homens de guerra ficam completamente amedrontados com as perninhas balançando. Aí o que Davi faz na hora que ele vai lá entregar a marmita? Porque Davi não podia nem servir no exército. Davi não fazia parte do exército. A única coisa que Davi fazia é entregar a quentinha. Também entrega a quentinha na minha calma? Não? Então Davi só era entregador da quentinha. Davi ia lá, entregava a quentinha dos irmãos dele que estavam lá treinando para uma batalha de Israel. Davi ia lá, entregava as quentinhas. Alguns dizem que é queijo, mas eu não sei, né? Ia lá e entregava a quentinha. Num determinado dia que Davi foi lá entregar o almoço, a quentinha dos seus irmãos, ele vê que está todo mundo com medo. E tem um cidadão gigante do outro lado gritando e apontando ele. Aí Davi fala, peraí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 17, por aí. 17. Peraí, o que está acontecendo aí? Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí que está mexendo aí com a gente aí? Não, agora, isso aí é gigante. Aí, o gigante fala o quê? É um desafio. Um de vocês contra mim. E tal, e tal. O gigante desafiou o povo. Não teve um soldado. Não teve um que era homem, que era guerreiro, que disse, eu pego esse gigante, está comigo. Davi vai e se apresenta, peraí, deixa comigo. Aí eles falam assim, gente, não dá certo não. Aí eles levam até Saul. Saul fala, aí garoto, isso aí não é pra tu não, isso aí é pra homem de guerra, isso é pra guerreiro. Aí que vem essa história. Porque essa história nunca apareceria. Se o gigante não aparecesse, a história pequenininha lá, ia ficar só no meio do mato com ele. Ele nunca seria ninguém. Você, talvez, nunca chegaria ao ponto que você chegou antes, hoje, se antes não tivesse enfrentado grandes gigantes. Eu não chegaria aqui se muitos gigantes eu não tivesse enfrentado. Porque os gigantes, eles servem para nos promover a um nível maior, mais alto. Os gigantes, eles servem para nos levar e nos levantar a um alto nível. Está entendendo? Você só precisa fazer assim como Ana fez. No meio da tempestade, no meio da dificuldade, diante do gigante, chegar na promessa. Diante do gigante, diante do mar revolto, não veja um fantasma, veja Jesus. Está entendendo? No meio do mar revolto, os discípulos, é um fantasma, e começaram a ficar desesperados. Era Jesus, os discípulos estavam assustados. Então não importa a situação que você esteja passando. Espera aí, os meus olhos me mostram uma coisa, mas a minha visão me mostra outra. Então eu vou para os pés de Senhor. Não é hora de largar tudo, jogar chuta pro alto e faz não sei o que aí agora. Aí eu fico pensando, tem um gigante. Mas se você olhar para ele como um gigante, você vai falar, realmente, se tantos homens aí, tantos pastores, tantos pregadores famosos, tantos homens eles não lutam contra o erro da nação, quem sou eu para fazer? Se tantos homens estão aí e não pecam no evangelismo, quem sou eu para fazer? Olha, nós vamos começar a fazer evangelismo. O negócio vai ficar bonito. Amém? Porque é um negócio que eu amo. E vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos fazer tudo no meio da rua, fazer o que for, nós vamos ganhar vida. Vida para Jesus. É vida perdida. Nós vamos ganhar. Em nome de Jesus. Sabe? Então, aí eu fico pensando, poxa, tem tantos homens, tantos pregadores aí que poderiam fazer e não fazem. Gigantes das drogas, gigantes na prostituição, gigantes em todas as áreas. Aí você fala assim, é melhor a gente ficar aqui na igreja, aqui, porque o negócio está feio lá fora. Está feio lá fora, mas nós temos que sair lá para pregar o evangelho, mudar vidas, transformar vidas. Então Davi, diante daquele gigante, diante de Saul agora, Saul ri dele, fala, mas o evento
tem urso e rato e um leão no meio. Então o que acontece? Deus fez de Davi um rei vencedor. E hoje que levanta ele não mudou. Sabe, Deus ele fez de Davi um rei vencedor. Porque ele tinha enfrentado um urso, um leão. E na hora que o gigante chegou, ele falou: está comigo. Pegou suas pedrinhas. O gigante afrontou e falou: ei, quem é tu para esperar que um monte de pedra aí vem com pau de pedras contra mim? Aí ele: eu te amaldiçoo. Deu mole. É essa hora que o cidadão dá mole. Sabe por quê? Porque Deus ele fala para Abraão, para Moisés, para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está entendendo? Deu mole, ele foi amaldiçoar o cara errado. Aí ele falou: ah, gigante, tu vem contra mim com lança e espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Está entendendo? Vai depender de qual nome você vai usar diante do gigante. Vai depender qual estratégia você vai usar diante do gigante. Se for preciso, vai chorar abundantemente, vai espernear, vai gritar, vai fazer o que for diante do Senhor. Mas é diante do Senhor. Amém? Diante do Senhor, se derreta, se derrame. Não adianta ir para o mundo, não adianta ir para as drogas, não adianta ir para a prostituição, não adianta fazer o que for. Sabe por quê? Precisamos, no momento de dificuldade, nos afundar no Senhor. No momento do gigante, clamar o nome daquele que é todo poderoso. E aí sim, 7 meses, 7 voltas, 7 dias, esquece dele, tem outra história. Mas aí, diante da dificuldade, uma hora, muralhas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Está entendendo? Vai acontecer um momento em que a luz de Cristo vai começar a brilhar. Vai acontecer um momento em que não importa o gigante, não importa a tempestade, não importa o mar revolto contra você, ele vai chegar. Não é o príncipe encantado nessa hora, não. É Cristo. Chegando na tua amargura, chegando na tua dificuldade, chegando naquilo que parecia que não tinha mais solução, que não tinha mais jeito. Humanamente intransponível. Mas Deus deu ao povo. A minha vitória, a tua vitória, ela vai chegar. E como Martina ela está no ar, ela tem essa voz de mal. Ela vai chegar com sabor de mel. Ela vai chegar. Sabe, Deus ele tem planos, tem sonhos para mim, para você. O que não podemos é diante da dificuldade, diante dos gigantes, diante de muitas decepções que vamos ter, porque isso é fato. Vamos ter decepções. Aí Jesus vai falar assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. No meio da dificuldade, no meio da dor, no meio das brigas, no meio de qualquer coisa, Cristo venceu, você pode vencer.